Ele está em busca de diamantes brutos. Com essas palavras, Lee Cowan apresentou ao público o famoso caçador americano de antiguidades, Mike Wolfe, o astro do programa Caçadores de Relíquias. Um homem que encontrou fama e fortuna ao transformar lixo esquecido em verdadeiros tesouros, até que tudo começou a desmoronar. O divórcio lhe custou 5,8 milhões de dólares. Seu melhor amigo e parceiro de longa data, Frank Fritz, faleceu após uma amarga briga, e agora sua loja está misteriosamente fechada. Muitos fãs se perguntam, será que o programa era mesmo real? De achados falsos a vizinhos revoltados, a verdade sobre Mike Wolfe começa a vir à tona, e é bem diferente do que o público via na TV. Mike nasceu em 11 de junho de 1964 em Joliet, Illinois. Quando ainda era pequeno, sua família se mudou para Bettendorf, Iowa, onde cresceu ao lado dos irmãos Beth e Robbie. A mãe, Rita, criou os três sozinha, trabalhando duro para sustentar a casa. O dinheiro era pouco, mas isso nunca o impediu de sonhar. Desde cedo, ele aprendeu a enxergar valor onde ninguém mais via. Para fugir dos valentões no caminho da escola, ele passava por becos e quintais, e foi ali que começou a notar algo curioso: objetos abandonados, esquecidos, com potencial escondido. Aos 6 anos de idade, ele encontrou uma bicicleta velha jogada entre o mato. Limpou, consertou e vendeu por $5. Mas o que o motivava não era o dinheiro. Era a sensação de transformar o que parecia inútil em algo valioso. Essa faísca acendeu a paixão que guiaria toda a sua vida. Enquanto outros meninos jogavam bola, Mike estava ocupado arrastando bicicletas enferrujadas e móveis quebrados por quintal. Sua mãe, percebendo o talento do filho, permitiu que ele transformasse a garagem da família em uma pequena oficina. E foi ali que nasceu o restaurador, o contador de histórias e o futuro astro da TV. A paixão por bicicletas foi o primeiro passo. Ele chegou a abrir uma loja especializada antes de mergulhar de vez no mundo das antiguidades. No ano 2000, ele transformou seu hobby em um negócio e abriu a famosa Antique Archaeology em LeClaire, Iowa. Um espaço cheio de achados únicos, garimpados em celeiros, garagens e construções abandonadas. Tudo mudou em 2010, com a estreia da série no canal History. O público se encantou com o programa, que ia muito além de simples compras e vendas. Era uma jornada pelas histórias, pela nostalgia e pela alma dos objetos esquecidos. O sucesso foi imediato. Mike abriu uma segunda loja em Nashville, Tennessee, dentro de uma antiga fábrica de automóveis restaurada. O local virou ponto turístico, atraindo fãs e colecionadores de todo o país. Com o tempo, ele expandiu seu império. Mas o caminho até o estrelato não foi fácil. Mike passou 5 anos tentando vender sua ideia para emissoras de TV, sendo recusado inúmeras vezes. Até que, finalmente, em 2009, o canal History acreditou em seu sonho. No ano seguinte, o programa estreou com 3,1 milhões de telespectadores, o melhor lançamento do canal desde Estradas Mortais. A química entre Mike e Frank foi um dos pilares do sucesso. Amigos desde a adolescência, eles compartilhavam o amor por antiguidades e o espírito aventureiro. Frank trazia leveza e humor, enquanto Mike era o visionário. Porém, bastidores e televisão nem sempre caminham juntos. Com o passar dos anos, tensões começaram a crescer. Em 2020, Frank desapareceu do programa sem explicação. Meses depois, ele confirmou oficialmente sua saída. Frank, ressentido, afirmou que eles não se falavam havia 2 anos, nem mesmo após uma delicada cirurgia nas costas. A amizade de décadas virou silêncio e mágoa. Frank acreditava que o programa havia se tornado 1000% focado em Mike e que seu papel havia sido diminuído. Além disso, enfrentava sérios problemas de saúde. Sofria de doença de Crohn, passou por cirurgias e lutou contra o vício em analgésicos. Em 2022, a tragédia se confirmou. Frank sofreu um AVC grave que o deixou paralisado. Ele nunca se recuperou totalmente e, em 30 de setembro de 2024, faleceu, aos 60 anos. Apesar de todas as brigas,
Mike esteve ao seu lado nos últimos momentos. Depois da morte do amigo, publicou uma emocionante homenagem, dizendo que Frank era um sonhador tão sensível quanto engraçado. Com o passar dos anos, fãs começaram a questionar se o programa era realmente autêntico. Muitos afirmavam que algumas descobertas pareciam boas demais para ser verdade. Um dos casos mais comentados foi o episódio Shelby in the Barn, exibido em 2016, quando Mike supostamente encontrou um raríssimo Shelby Mustang GT 500 de 1967 abandonado há mais de 40 anos. A descoberta gerou desconfiança imediata. Como um carro tão valioso poderia simplesmente aparecer ali, por acaso, diante das câmeras? Nas redes sociais, fãs levantaram teorias de que a produção teria pré-selecionado os achados para criar momentos mais emocionantes. Mas, depois de tantos altos e baixos, de fortunas a tragédias pessoais, o público agora se pergunta: quem é o verdadeiro Mike Wolfe fora das câmeras? E essa é apenas parte da história. Seja como for, aquele achado se tornou um dos mais comentados da história da série. Mas fora das câmeras, as controvérsias de Mike continuaram. Em 2022, um cliente acusou sua loja, a famosa Antique Archaeology, de desistir de uma venda para aceitar uma oferta mais alta. O comprador havia feito o pedido pelo site, recebeu a confirmação e, de repente, o dinheiro foi devolvido, sem qualquer explicação. Desconfiado, o cliente fez uma reclamação formal ao Better Business Bureau, dizendo: suspeito que eles aceitaram uma proposta melhor, só quero que honrem a compra original. A loja respondeu alegando que 2 clientes compraram o mesmo item quase ao mesmo tempo e que um erro técnico permitiu que ambos os pagamentos fossem processados. Um deles acabou recebendo o reembolso. Apesar da explicação, muitos consumidores ficaram insatisfeitos. Na verdade, as críticas à loja não eram novidade. Ao longo dos anos, muita gente reclamou dos preços altos. Mas as críticas mais intensas não vieram do comércio, e sim da transformação que Mike vem promovendo em Columbia, no Tennessee. Em 2012, ele comprou uma casa histórica por $700 mil e gastou mais de $1 milhão em sua restauração. Depois disso, adquiriu outras propriedades, incluindo uma pousada e uma oficina de motos, tudo dentro de um plano de revitalização da cidade. Alguns moradores elogiaram o esforço, mas outros acusaram Mike de estar mudando a identidade da cidade e inflacionando os preços dos imóveis. Muitos moradores começaram a temer que o charme do interior estivesse desaparecendo. Mike, por sua vez, afirma que tudo o que faz é para preservar a história e criar novas oportunidades econômicas. A vida pessoal de Mike também passou por altos e baixos. Ele se casou com Jodie Faith em 2012 e juntos enfrentaram momentos difíceis, incluindo a luta dela contra um câncer linfático em estágio 2. Após anos de tratamento, Jodie venceu a doença em 2020, mas o casamento não sobreviveu. O casal se separou no mesmo ano e o divórcio foi finalizado em 2021. O acordo judicial foi milionário. Jodie recebeu $5,8 milhões em dinheiro, propriedades no Tennessee e na Carolina do Norte, além de royalties do programa e pensão mensal de $2.100. Ela ficou com a guarda da filha, Charlie, mas Mike continuou sendo um pai presente e amoroso, sempre compartilhando momentos com a menina nas redes sociais. Em novembro de 2024, Mike completou 60 anos e sua namorada, Letitia Klein, celebrou a data com homenagens emocionantes. Para ele, esse aniversário marcou uma nova fase. Depois de décadas viajando pelos Estados Unidos em busca de relíquias, Mike passou a valorizar mais as pessoas ao seu redor e as relações que realmente importam. Mesmo assim, sua paixão por garimpar tesouros antigos continua firme. Ele segue viajando pelo país, encontrando histórias incríveis e colecionando memórias. Mas o ano de 2025 começou com um susto. A loja Antique Archaeology de Nashville fechou repentinamente em fevereiro, após um vazamento de gás causado por obras próximas. A equipe pediu desculpas e prometeu reabrir em breve, mas até ao final do mês, nenhuma data oficial havia sido anunciada. Os fãs começaram a especular. Seria apenas um problema temporário ou algo maior estava acontecendo? Com o declínio nas audiências da série e as dificuldades no varejo nos Estados Unidos, muitos se perguntaram se Mike estaria repensando seus negócios. A loja de Nashville, localizada no histórico Marathon Village, sempre foi mais do que um comércio. Era um ponto turístico obrigatório para os fãs da série,
uma extensão física da paixão de Mike por descobrir e preservar a história. Mesmo diante dos desafios, ele sabe que imprevistos fazem parte do negócio. E enquanto os fãs aguardam ansiosos pela reabertura, ele segue focado em seus projetos. Ainda assim, Mike não parou. A série voltará às estradas em 2026 com novas filmagens no estado da Carolina do Sul. Os produtores estão em busca de moradores locais com coleções e histórias únicas, uma tentativa clara de revitalizar o programa e reconquistar o público. Fora da TV, Mike também expande seus negócios com projetos como a Two Lanes Guest House, uma pousada boutique, e o Columbia Motor Alley, um espaço dedicado aos amantes de carros clássicos. Além disso, ele se dedica a outro grande propósito: inspirar as novas gerações. Com seu livro Kid Pickers, ele ensina crianças a olhar para objetos antigos não apenas como coisas velhas, mas como histórias esperando para serem descobertas. Mike também usa sua influência para preservar prédios históricos, colaborando com a National Trust for Historic Preservation e liderando campanhas como This Place Matters, que incentiva a proteção de locais que contam a história dos Estados Unidos. Em suas próprias cidades, ele coloca a mão na massa, comprando e restaurando edifícios antigos em vez de destruí-los. Um exemplo é a concessionária Chevrolet de 1947 em Colômbia, que ele restaurou mantendo todos os detalhes originais. Ele acredita que, quando um prédio histórico é perdido, uma parte da alma de uma comunidade também desaparece. Por isso, investe milhões em pequenos municípios, ajudando a reavivar a economia local. Outra de suas grandes iniciativas é o projeto Nashville's Big Backyard, criado para impulsionar cidades com menos de 5.000 habitantes. A ideia é simples: atrair turistas e trabalhadores remotos, garantindo recursos para turismo e infraestrutura, e assim fazer com que essas comunidades floresçam novamente. Mas uma das paixões mais antigas de Mike continua sendo o mundo das motocicletas. Desde os 13 anos, ele é fascinado por motos antigas e hoje possui uma coleção com mais de 130 modelos raros, incluindo uma Indian de 1913 e uma Harley Davidson de 1934. Ao contrário de muitos colecionadores, ele prefere preservar o desgaste original das motos, acreditando que cada arranhão e cada marca contam uma parte da história. No início desse ano, ele surpreendeu os fãs ao leiloar 62 motocicletas em Las Vegas. Segundo ele, não se tratava de se desfazer das peças, mas de dar a outros colecionadores a chance de viver essa mesma paixão. No fim das contas, tudo que Mike faz, seja garimpar relíquias, restaurar prédios ou colecionar motos, vem do mesmo propósito: garantir que a história nunca seja esquecida. Para ele, o verdadeiro valor das coisas antigas não está no preço, mas nas histórias que elas guardam. Não esquece de deixar o like se curtiu o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!